E aí pessoal, eu sou a professora Ana Negreiros, eu ministro as aulas de Química 2 aqui no YouTube e a aula de hoje vai ser sobre propriedades coligativas. Antes da gente falar especificamente das propriedades coligativas, a gente precisa entender um pouco sobre as substâncias puras e, como exemplo, eu vou usar aqui a água. Nesse primeiro slide eu coloquei aqui o diagrama de fases da água para vocês entenderem mais ou menos como acontece essa mudança de fase em relação à pressão e em relação à temperatura. Aqui na abscissa vocês podem ver a temperatura e nas coordenadas a gente tem a pressão. Em cada ponto dessas linhas, a gente vai ter um par de pressão e temperatura e que a água está em determinado estado físico. Então, por exemplo, nessa parte aqui rosa, a gente tem pares de pressão e temperatura em que a água ela vai estar no estado sólido. Nessa parte aqui azul, a gente tem pares de pressão e temperatura em que a água vai estar no estado líquido e nesse amarelo no estado gasoso. Que a gente tem algumas linhas, essas linhas pretas, e nessas linhas pretas a gente tem uma representação da mudança de fase. Então, por exemplo, nessa linha aqui que está entre o rosa e o amarelo, aqui embaixo, essa reta, esses pontos dentro dessa linha, a gente tem pares de pressão e temperatura em que a água ela pode estar ou no estado sólido ou no estado gasoso. Ela pode estar nos dois estados, então ela está passando do estado gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Isso acontece só aqui? Não, isso não acontece só aqui. Nessa parte aqui também a gente tem linha de valores de pares de pressão e temperatura em que a água ela é sólida ou ela é líquida. Então, qualquer ponto que você tem em cima dessa linha, você tem um ponto em que a água ela pode estar ou no estado sólido ou no estado líquido, porque ela está justamente nessa mudança de fase. Nessa linha aqui do mesmo jeito, a gente tem valores de pares de pressão e temperatura em que a água ou ela é líquida ou ela é vapor, porque ela está nesse processo de mudança de fase do líquido para o gasoso. E tem um ponto único em todo esse diagrama, esse ponto de pressão e temperatura em que a água ela ou pode ser sólida ou líquida ou vapor. Então, ela pode estar em um desses estados ou ela pode estar nesses três estados ao mesmo tempo. Tendo isso posto, para a gente entender melhor, para ficar mais nítido, como a pressão e a temperatura influenciam nas mudanças de fase da água, a gente tem aqui dois diagramas em que a gente mantém em um a pressão constante e no outro a temperatura constante. Então, nesse primeiro aqui, mantendo a pressão constante, nesse primeiro caso, a gente tem a água mudando do estado líquido para o estado gasoso em 120 graus Celsius. Isso numa pressão de 198,5 kPa. Se a gente diminuir essa pressão para 101,3 kPa, a gente tem uma mudança na temperatura também, uma diminuição. Então, diminuindo a pressão, a gente tem que a água ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, também na temperatura menor. Vamos para o 3. No 3 a gente diminuiu a pressão mais ainda, está em 84,5 kPa. A gente diminui também a temperatura em que vai acontecer essa mudança de fase. E assim vai. Já mantendo a temperatura constante, por exemplo, a gente tem que na situação 5, eu tenho uma temperatura constante de 20 graus Celsius e ele está passando do líquido para o gasoso a 2,3 kPa. Aumentando a temperatura, a gente aumenta também a pressão. Então, no caso 6, a gente aumentou a temperatura para 30 graus Celsius. Então, essa mudança de fase também está acontecendo numa pressão maior. E assim vai. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura em que vai acontecer essa mudança de fase. A gente pode ver isso claramente quando nós vamos para localidades de maior altitude, locais de maior altitude, e a gente vê que a água ela começa a entrar em ebulição numa temperatura menor. Por quê? Porque a pressão diminuiu. Então, se alguém fizer uma pergunta assim, qual a temperatura de ebulição da água? Aí você pergunta, em que situação, em que pressão?
Porque na pressão comum, que é um ATM, a gente tem que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mas se a gente mudar de pressão, a gente mudar de localidade, a gente vai ter outra temperatura de ebulição. E aí entra um conceito muito legal, que é o conceito de pressão de vapor de um líquido. O que é essa pressão de vapor? Não é nada muito complicado, não precisa de esperar. É só a pressão em que a água ou um líquido qualquer, ele, ao mesmo tempo em que está se transformando em vapor de água, na mesma velocidade ele se transforma em água líquida. Então tem esse equilíbrio nessa mudança de fase do líquido para vapor e do vapor para o líquido. E como é que a gente consegue mostrar isso num diagrama? Visto o diagrama anterior, que é o diagrama de fase da água, a gente consegue encontrar um ponto em que isso está acontecendo, que é justamente naquela curva que separa a... Perdão, voltou aqui. Que é justamente naquela curva que separa a fase em que a água está líquida e o momento em que a água está na fase gasosa. Então, os pontos em cima dessa curva são os pares de pressão e temperatura que ela está simultaneamente, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, que está acontecendo essa transformação. Então, a gente consegue ter esse equilíbrio, achar uma velocidade, ter esse equilíbrio em que a água ela vai se transformar em vapor e ela vai passar para o líquido na mesma velocidade, velocidades iguais. Mas uma coisa a se ater, né, na questão da pressão de vapor é que a pressão de vapor ela não depende do volume. Então, por exemplo, nessa simulação aqui, aspas simulação, vamos supor que eu coloquei em 3 frascos diferentes, volumes diferentes de um líquido, de um mesmo líquido. Mas esses 3 frascos, eles estão em temperaturas iguais. Então, eu começo a aquecer a água, até que vai chegar um momento em que vai ter o equilíbrio entre as fases vapor e líquida. E esse equilíbrio ele vai ter uma determinada pressão. Apesar do volume das fases ser diferente nos frascos, a gente vai ter que essa pressão de vapor, experimentalmente, ela vai ser a mesma para os 3 frascos. Então, a gente tem a mesma pressão de vapor, independente do volume e independente do formato dessas fases líquidas. Então, aqui, passando para outro frasco, que tem um formato diferente desse primeiro, mas fazendo o mesmo teste com diferentes volumes de água, a mesma temperatura, até chegar ao equilíbrio, e nesse equilíbrio a gente calcular a pressão de vapor, a gente tem que essa pressão de vapor ela vai ser igual para esses mesmos 3 frascos. Ou seja, a pressão de vapor independe do volume do líquido e do formato da fase líquida. Vai depender unicamente da temperatura. Outra coisa também, não depende unicamente da temperatura, mas depende também do próprio líquido. Então, por exemplo, a gente vai ter uma pressão de vapor diferente dependendo do líquido. Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês, por exemplo, do sulfeto de carbono, metanol, etanol e água. A gente consegue perceber que para cada temperatura existe uma pressão de vapor, certo? Mas essa pressão de vapor ela também se altera dependendo do líquido. Então, por exemplo, aqui na temperatura de 60 graus Celsius, a gente tem que a pressão de vapor da água vai ser igual a 20 kPa, mas do etanol ela já vai ser igual a 50 kPa, ou seja, ela vai aumentar ou diminuir dependendo do líquido. Tendo visto todas essas propriedades da substância pura, a gente entra nos conceitos de propriedades coligativas, que são justamente as alterações que ocorrem nas substâncias quando a gente adiciona algum soluto. E essas propriedades coligativas, elas dependem unicamente da quantidade de partículas de solutos que a gente tem dissolvido nessa solução, no solvente, né? Não depende da natureza do soluto ou de qualquer outra propriedade, mas apenas da quantidade de partículas. Dentro do conceito de propriedades coligativas, a gente vai estudar exatamente 4 alterações que acontecem depois da adição desse soluto: o abaixamento da pressão de vapor, o aumento da temperatura de ebulição,
o abaixamento da temperatura de solidificação e a tendência de solvente de atravessar determinadas membranas de permeabilidade seletiva. Como primeiro abaixamento de pressão de vapor, a gente vai estudar o efeito tonoscópio. O que é o efeito tonoscópio? A gente vai observar, segundo esse efeito, que quando nós adicionamos a um solvente puro, um soluto não eletrólito e não volátil, a gente tem que essa pressão de vapor ela vai diminuir. Então, por exemplo, eu tenho uma água pura que apresenta a pressão de vapor a uma determinada temperatura. No caso, observando essa curva aqui, a gente tem água pura que apresenta pressão de vapor a 4,2 kPa, certo? Quando a gente adiciona um soluto, a gente percebe que essa pressão de vapor, numa mesma temperatura, né, que a gente não altera a temperatura, essa mesma pressão de vapor ela vai diminuir após a gente acrescentar o soluto. Por que que eu tenho solução A e B? Nós estamos considerando aqui nesse gráfico dois tipos de solutos. Então, são duas soluções, as duas com água pura, mas com tipos diferentes de soluto. E o que é observado experimentalmente a partir disso? Quando eu adiciono a mesma quantidade de soluto na água que está no frasco A e uma mesma quantidade de soluto, sendo um soluto diferente, mas a mesma quantidade no frasco B, a gente tem essa mesma redução na pressão de vapor, esse mesmo abaixamento na pressão de vapor. Então, aqui não importa a natureza do soluto, aqui o que vai importar, na verdade, é apenas a quantidade de partículas, que foi exatamente o que a gente viu no slide anterior. Então, quando nós adicionamos iguais quantidades em mol de diferentes solutos não eletrólitos e não voláteis, numa mesma quantidade de solvente, numa temperatura constante para os dois, a gente tem o mesmo abaixamento da pressão de vapor. E como é que eu calculo, como é que eu posso calcular, se eu não tiver um gráfico, como é que eu posso calcular essa nova pressão de vapor, né? Essa que diminuiu? É muito simples. Se eu tenho a pressão do solvente puro, eu posso calcular a nova pressão de vapor a partir do produto da fração em mol pela pressão do solvente puro. E aí eu encontro a nova pressão de vapor. O que é essa fração em mol? Essa fração em mol do solvente? Isso aqui eu acho que vocês viram, um dos conteúdos iniciais, mas botando aqui para revisar, a fração em mol é o número de mols do solvente sobre o número de mols do soluto mais número de mols do solvente. Detalhe, isso aqui se aplica quando a gente tem experimentalmente isso aqui batendo com essa formulazinha, a gente chama de soluções ideais. Soluções ideais são justamente soluções que seguem essa regra, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma solução A e uma solução B. Na solução A, eu tenho a fração em mol de glicose igual a 0,05. E na fração B, eu tenho a fração molar de água 0,095. Na solução B, eu tenho aqui a mesma quantidade da fração em mol da sacarose e a mesma quantidade da fração em mol da água. Se eu tenho a mesma quantidade de soluto e de solvente, eu tenho então que nessas duas soluções, a pressão de vapor ela vai sofrer a mesma redução em relação ao solvente puro, que foi justamente o que a gente viu no slide desse gráfico aqui, certo? São duas curvas, porque são duas soluções diferentes, mas por terem a mesma quantidade de soluto e de solvente, lembrando, as duas na mesma temperatura, então a gente vai ter um mesmo abaixamento da pressão de vapor. Vamos observar melhor essa continha aqui e essa fração, para entender o próximo slide. Eu tenho a fração molar do solvente, tendo como número de mols o solvente sobre o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente.
Se eu tenho o solvente puro, no caso a água pura, eu não tenho o número de mols do soluto, então fica número de mols do solvente para número de mols do solvente. A gente vai ter aqui um número dividido por si próprio, a gente tem igual a 1, certo? Mas quando eu acrescento o soluto, a gente tem essa diminuição da fração em mol do solvente. No caso do exemplo A e do exemplo B, a gente tem de 1 passando para 0,95. E a gente está multiplicando esse valor de fração em mol do solvente, esse novo valor, vezes a pressão de vapor do solvente puro. Então, é como se a gente estivesse calculando, de certa forma, a porcentagem da pressão do solvente puro que diminuiu. Então, a nova pressão ela vai ser, na verdade, 95% da pressão de vapor do solvente puro. Então, o que isso quer dizer microscopicamente? Basicamente, na pressão de vapor, a gente vai ter um equilíbrio de moléculas condensando e moléculas entrando em vapor, certo? Mas, quando eu adiciono o soluto, a gente vai ter a redução dessa pressão de vapor. Por que isso acontece? Quando a gente adiciona o soluto fica aqui na superfície da água, certo? E é como se ele atrapalhasse essas moléculas que estão aqui embaixo de entrar em vapor. Então, por exemplo, essas moléculas que estão já em vapor, se condensando, indo para a fase líquida, elas não têm essa dificuldade. Mas as moléculas que estão aqui embaixo da superfície em que tem algumas moléculas de soluto, elas encontram certa dificuldade para sair desse esquemazinho aqui e entrar na fase vapor. Então, consequentemente, a gente vai ter um número menor de moléculas entrando na fase vapor. Sendo assim, a gente vai ter essa diminuição da pressão de vapor. Certo? Bom, gente, eu falei para vocês algumas propriedades da substância pura e eu entrei no conceito de propriedades coligativas e iniciei o efeito tunoscópico, certo? Na próxima aula a gente vai continuar esses efeitos e vamos resolver também algum exercício. Mas por essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e bons estudos, pessoal!